Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre algumas dicas de sabedoria para empreender com inteligência emocional. A grande dificuldade das pessoas para empreender não é falta de dinheiro muitas vezes, mas sim falta de inteligência emocional. Essa é uma grande verdade. Aguardar o pessoal entrar, nós estaremos compartilhando um pouquinho sobre inteligência emocional, ok? Fala Paulista, seja bem-vindo meu querido, tudo bem? E aí, me conta as novidades? Tá por onde? Tá em Petrolina? Tô fazendo um teste aqui, a live no meu escritório, porque a internet estava muito ruim lá na sala e eu quero fazer um teste aí. Tá tudo ok aí? O som tá saindo bom? Xará, faça aí pelo menos 5 perguntas sobre inteligência emocional, ok? Eu quero responder hoje sobre inteligência emocional, sobre relacionamentos, dificuldade de se relacionar às vezes com familiares, pai, mãe, relacionamentos nos negócios. Qual é a sua maior dificuldade hoje? Nos relacionamentos, na vida empreendedora, como empreendedor? Compartilhe aí um pouco da sua maior dificuldade hoje. Qual área da sua vida que você encontra mais dificuldade? Digita aí, fala pra mim que eu quero poder ajudar, contribuir, transbordar aí um pouco na sua vida, tá bom? Muitas pessoas acham que não tem oportunidade. Boa noite, Simara, Lucimar. Boa noite, amigo, tudo bom? Seja bem-vindo. Então, eu quero. Olha, Robson, meu xará aí, tá falando que se relacionar com pessoas é uma dificuldade que ele tem. Sabe por que acontece isso? Porque na grande maioria das vezes nós somos os donos da razão. Nós entramos em um diálogo com uma pessoa já querendo questionar, querendo debater ideias no âmbito da concorrência e não do aprendizado, não de uma forma humilde. Então, se relacionar com pessoas tem a ver com a humildade de fazer o outro se sentir especial, se sentir maior do que você. Quando nós entramos em um diálogo, quando a gente entra em uma roda de amigos, ou na empresa, ou na igreja, ou até mesmo na sua família, na sua casa, e você se coloca como aprendiz, com uma postura de humildade, uma postura de querer aprender, de querer trocar experiência, aí se torna mais fácil o relacionamento. Mas a nossa grande falha é entrar em um diálogo querendo ser maior do que o outro, querendo se sobressair no ponto de vista do outro. Faz sentido para você, Robson? Vou chamar de Paulista aqui, viu? Porque eu sou Robson, aí chamar você de Robson vai ficar meio estranho. Então eu vou chamar você de Paulista. Eu sei que você também é conhecido como Paulista. Ficou claro aí que a nossa dificuldade de se relacionar com pessoas tem a ver com a nossa postura, com aquilo que a gente, como nós nos posicionamos diante das pessoas? Ó, Tainá Ludmilla tá falando que acabou de sair de um relacionamento. Se o relacionamento não estava sendo saudável, você fez a coisa certa, ok?
Agora, é necessário extrair lições desse relacionamento, do que aconteceu de bom e de ruim. Quando você extrai lições, você não comete os mesmos erros. Como me manter sozinha e buscar somente cuidar de mim. Quando você começa a valorizar as pequenas coisas da vida, a fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos, a beleza de uma planta, o céu estrelado, você consegue contemplar as coisas mínimas da vida, você começa a se sentir bem, você começa a se sentir bem com você mesma. Então, para a gente se relacionar com outras pessoas, é necessário, é fundamental que tenhamos esse bom relacionamento com nós mesmos. Se eu não sei me relacionar bem comigo mesmo, como é que eu vou me relacionar bem com outras pessoas? Agora, se isolar das pessoas também não é o caminho. Se isolar, achar que não existe ninguém que vai completar a sua felicidade, que vai somar com a sua felicidade, também não é o caminho. Tá? Lucimar está falando que descobrir a identidade e fortalecer. Exatamente. Quando você sabe quem você é, você fortalece isso e você descobre o seu propósito de vida, você clarifica o seu propósito, aí sim você consegue caminhar com entusiasmo, com paciência, com resiliência. Você tem na sua trajetória um percurso de mais satisfação, de mais realização pessoal. Porque quando a pessoa não tem a identidade ativada, ela não tem o seu propósito clarificado, ela não sabe por que ela existe. Ela não sabe o que vai fazer da vida. Ela fica perdida, atirando para todos os lados, seja na vida profissional, seja na vida sentimental. Ela quer preencher um vazio que ainda não foi preenchido. E só existe uma forma de você preencher o vazio na sua vida. É ativando a sua identidade e clarificando o seu propósito. Paulista está falando, faz sentido. Exatamente. Quando você falou aqui que tem dificuldade de se relacionar com pessoas, Paulista, é isso. É porque você tem dificuldade de se relacionar com você mesmo. Então você percebe muitos defeitos nas pessoas que estão em você, esses defeitos. Mas quando você entende que as pessoas têm os problemas delas, tiveram a criação delas, tiveram experiências traumáticas, a gente olha para o próximo com um olhar de resiliência, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. E aí fica tudo mais fácil. Porque a gente observa uma pessoa numa ótica mais pura. Tem um texto bíblico que diz o seguinte: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E aí é onde está a grande questão. Tem pessoas que têm uma visão do seu pai distorcida, uma visão da mãe distorcida, tem uma visão de si mesmo, uma autoimagem distorcida. E por ser uma autoimagem distorcida, isso faz com que você não seja feliz com você mesmo. Você não seja feliz com você mesmo. É aí onde mora o perigo. Porque se eu não sou feliz comigo mesmo, eu não vou ser feliz com ninguém. Não vai ser casando que vai melhorar minha vida. Não vai ser arrumando um trabalho, abrindo a própria empresa, ficando rico, que vai resolver essa questão de identidade. É necessário eu ativar minha identidade segundo o princípio da palavra de Deus, que é um livro milenar, que não há contradição. Então, quando eu decido acreditar que eu sou imagem e semelhança de Deus, e que eu vim para essa terra para glorificar o nome dele, aí tudo fica mais fácil. Eu sou imagem e semelhança desse Deus.
Quem é esse Deus? Ele se revela através de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é um líder que veio como servo. Ele liderou a humanidade. Ele produziu o antes e o depois da história. Foi Jesus que fez a grande diferença na humanidade. Mas como foi que ele fez isso? Servindo. Ele fez isso sendo humilde e manso. Jesus fez isso olhando para uma adúltera e não condenando. Ele não condenou a adúltera. Ele deixou com que aqueles homens ficassem livres para apedrejá-la. Mas ele questionou. Ele fez as pessoas refletirem. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus fala isso, automaticamente ele produz o autoconhecimento naqueles homens que iriam apedrejar aquela mulher. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eles pararam e disseram, não, eu tenho o pecado da mentira. O outro pensou, eu tenho o pecado da prostituição. O outro deve ter pensado, eu tenho o pecado da fofoca. Então eles conseguiram localizar a posição deles diante daquela realidade, que eles também eram pecadores. E aí eles soltaram as pedras. E assim deve acontecer comigo e com você. Quando a gente quer ter razão em um discurso, em um debate com as pessoas, principalmente nesse momento de política, está havendo muito isso. As pessoas querem defender o seu candidato atacando o outro. Querem defender o seu candidato falando mal do candidato do outro. Aí eu pergunto, onde é que está o amor nesse ataque? Você acha que a outra pessoa gosta que você chame o candidato dela de ladrão, por exemplo? Mesmo que tenha sido. Mas isso não dá o direito da gente ficar falando de qualquer forma, cuspindo na cara dos outros, que o candidato daquela pessoa é um ladrão. Isso não é amor. Isso é atirar pedras. É muito importante a gente se posicionar, mas com amor, porque tudo que nós fizermos, se fizermos sem amor, não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma, não adianta. Entenda que a partir do momento que eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas, é porque eu tenho dificuldade de me relacionar comigo mesmo. Eu não fiz as pazes comigo mesmo, eu me cobro demais. Eu sou o carrasco das minhas emoções. Eu não consigo me perdoar. Então entenda isso de uma vez por todas. É necessário que eu seja uma pessoa que se respeita, que se ama, que sabe que não é perfeito, que tem falhas, que não é maior nem melhor do que ninguém. Quando eu começo a ter uma autoimagem mais ponderada, mais sensata, mais lapidada pela sabedoria, aí sim eu vou conseguir me relacionar muito melhor com as outras pessoas. Porque eu vou entender elas assim como eu estou me entendendo. Sabendo que eu tenho algumas atitudes, alguns comportamentos por conta da minha criação, do exemplo do meu pai, da minha mãe, daquilo que eu passei na minha infância. E aí sim, eu vou olhar para o outro com bons olhos, sabendo, é lógico, que tem pessoas que andam no caminho do erro, pessoas que andam com pensamentos maldosos em relação a outras pessoas. Mas é necessário que eu não alimente isso dentro do meu coração, tendo raiva, alimentando raiva, amargura, ódio das pessoas. Quando eu entendo que para me relacionar bem com qualquer pessoa,
é necessário se relacionar bem primeiro comigo, tudo fica mais fácil. É aí onde mora o segredo do que é o autoconhecimento. Se tem uma coisa que devemos investir é em autoconhecimento. É o maior investimento que você pode fazer. Por isso que eu tenho convidado as pessoas a participarem da nossa mentoria Destravar Day. Você é aberto ao sucesso. Porque lá você vai ter vários insights de várias palestras do evento, onde cada pessoa, homens, mulheres, pessoas que tiveram superações de ordem familiar, na vida sentimental, na vida empresarial, e essa superação foi uma superação emocional, foi uma superação na mente. Elas entenderam que haviam travas mentais e por conta dessas travas, elas não alcançavam os resultados que elas desejavam. Então, muita gente não tem essa consciência das travas mentais e emocionais que as crenças provocam, daquilo que você teve como modelo, como exemplo na sua infância. Não aceite como verdade aquilo que você ouviu no seu passado. Muita coisa, olha, anote isso que eu estou dizendo. Muita coisa que você ouviu no seu passado não é verdade. Não é verdade, não é referência para você. Mesmo que tenha saído da boca do seu pai, da sua mãe. Mas muita coisa não é verdade. Não deve ser referência para você. Continue honrando o seu pai e a sua mãe, mas não traga mais esse fardo pesado. Tainá Ludmila está falando, estou muito magoada com uma palavra. Como conseguir curar essa mágoa? Desassociando. Você vai pegar a pessoa que falou essa palavra e você vai pegar essa palavra e vai tirar do contexto. Quem liberou essa palavra, liberou porque não tinha consciência do poder destruidor dela. Boa noite, Maria. Para você se libertar de uma mágoa, de uma palavra liberada sobre sua vida, é você desassociar a pessoa da palavra. Às vezes foi sua mãe, foi seu pai, foi o marido, foi o namorado. Você vai desassociar, vai dizer assim, não, essa palavra foi dita em um momento de raiva. Não representa quem eu sou. Não representa quem eu sou. Não representa o que eu faço. Ou seja, quando você pega toda essa energia, você canaliza, converte ela, você aproveita ela, é como se fosse um lixo. Lançaram um lixo em você, você pega esse lixo, não despreza ele, você pega o lixo, você recicla e você dá um destino. Por exemplo, a pessoa lhe chamou de, sei lá, preguiçosa. Vamos falar aqui uma palavra bem tranquila. Você é uma preguiçosa, tá? Ele pode ter dito isso porque você estava em um momento de preguiça. Acontece. Pode acontecer. Mas lhe chamar de preguiçosa não define a sua identidade. Você não é uma preguiçosa. Você estava com preguiça naquele momento. Então entenda que quem libera uma palavra não está liberando porque ela tem clareza do que está fazendo. Por isso que Jesus disse, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O perdão não é emocional, o perdão é intelectual. Eu perdoo as pessoas para que eu seja livre, para que eu prospere, para que isso não me segure, não me prenda. Quando eu fico remoendo o passado, ou sofrendo por antecipação, eu fico numa situação pior do que aqueles que estão presos num presídio. Eu fico em um ambiente emocional destrutivo. Lucimar está falando aqui, ó. Liberar o perdão é tirar o fardo das costas. Exatamente. Tira isso, libera, diz, não, isso não é meu não.
A pessoa que falou, o compromisso é dela com essa palavra. Talvez isso seja da vida dela. Talvez essa palavra faça parte da vida dela. Então ela está jogando essa palavra porque ela também não sabe se livrar. Alguém já deve ter dito isso para ela. Não sei se vocês já ouviram falar que uma pessoa abusada se torna um abusador. Se não buscar ajuda, se não buscar tratamento. E isso é uma verdade. Uma pessoa que foi abusada na infância, na adolescência, ela se torna um abusador. Ela vai querer fazer isso em vingança. Só que é inconsciente. Tainá está falando aqui, deixa eu voltar aqui, peraí. E o forçado para mim é que está obrigado. Está obrigado com falsidade. E eu não consigo viver com falsidade. Deixa eu explicar uma coisa sobre falsidade. Você sabia que muitas pessoas são falsas, nem sabem que são falsas? Nem sabem que são falsas. Elas modelaram, elas viram isso acontecer na vida do pai, da mãe, e isso foi automaticamente entrando na vida delas. Por isso que é necessário ter bons olhos e olhar com misericórdia, com compaixão. Quando eu faço isso, eu consigo proteger as minhas emoções. Olha, outra palavra boa aqui que o Lucimar falou. As palavras só têm o valor que você dá. Entenda que palavras não representam quem você é e não é verdade na boca de quem fala. Palavras não representam quem você é, nem é verdade na boca de quem fala. Ok? Para a pessoa que fala, ela tem um significado. Para você que recebe, pode ter outro significado. Agora é necessário você estabelecer essa proteção na sua mente. Tem uma técnica que eu desenvolvi que chama PMA, Programação Mental Antecipada. O que é que acontece com a programação mental antecipada? Eu defino o que eu vou pensar diante de uma situação. Por exemplo, eu gosto de citar sempre esse exemplo, foi o primeiro exemplo onde eu startei, onde surgiu essa ideia de criar essa técnica. Quando eu estava no trânsito, que uma pessoa fazia uma barbeiragem, o que é que acontecia? Eu ficava irritado. E um dia deu um basta, eu falei, eu não quero mais saber de ficar irritado diante de um semáforo que alguém fez alguma barbeiragem. O que foi que eu fiz? Eu pedi sabedoria a Deus naquela hora e desenvolvi essa técnica, PMA. E o que é que acontece hoje? Se alguém fizer uma barbeiragem no trânsito, na hora que a pessoa faz a barbeiragem na minha frente, eu libero uma palavra. Essa palavra é urgência. Urgência. Por quê? Porque na minha mente, a palavra urgência abre uma tela e essa tela, eu visualizo aquela pessoa indo socorrer o filho, uma mãe, a senhora, a avó dela. E quando eu vejo essa imagem, eu digo, não, ele fez essa barbeiragem porque está indo socorrer alguém, muito importante. E aí eu fico com compaixão. Aí você diz assim, mas Robson, não é verdade isso. Ok, mas eu não estou preocupado se é verdade ou não. Pode ser, ninguém sabe. Eu prefiro hackear o meu cérebro. Eu prefiro dominar o meu cérebro, a minha mente, com químicas que venham a me prejudicar. Quando eu falo a palavra urgência e visualizo essa tela, esse motorista ou esse motociclista indo socorrer alguém, eu tenho compaixão. Eu oro, eu digo, Deus, dá livramento, abençoa, que ele tenha êxito naquilo que ele está fazendo. Entende que faz total diferença essa técnica? Se você quiser colocar em uma situação
para a gente resolver agora. A gente resolve agora, é automático aqui. Essa técnica é revolucionária. Eu chamo de boa forma emocional. Nós temos a inteligência emocional, né, criada por Daniel Goleman. Nós temos a gestão das emoções, desenvolvida por Augusto Cury. E eu tenho desenvolvido essa técnica que é boa forma emocional. As coisas vêm, mas em questão de segundos, 2, 3 segundos, você elimina qualquer tipo de irritação. Se você tem alguma irritação, alguma coisa que lhe tira do sério, coloca aqui que a gente resolve agora. Ok? Vamos lá, coloca aí o que é que lhe tira do sério. É alguma coisa com sua esposa, seu cônjuge, seu marido, com seus filhos? É aquele parceiro de trabalho, seu funcionário, seu patrão? O que é que lhe tira do sério? O que é que mexe com as suas emoções? Lhe deixa com raiva ou muito triste? Escreve aí que eu vou dizer como você resolver isso, rapidamente. Ó, a programação que temos no subconsciente faz agirmos sem perceber. É um sistema de crenças, é um sistema de valores. E esse sistema ele está interligado. E quando acontece o gatilho, a química que está no cérebro é enviada para o corpo. O seu coração começa a bater mais rápido, ou você desfalece, fica muito triste. Depende de qual gatilho interfere nas suas emoções. Ó, Tainá tá falando aqui, ó, a pessoa falar alto. Eu também sou extremamente, na verdade eu era extremamente resistente a pessoas que falavam alto, ok? Eu era extremamente avesso, eu não gostava de jeito nenhum de pessoas que falavam alto. Só que eu entendi que existem vários motivos por que pessoas falam alto. Tem pessoas que falam alto porque elas escutam muito baixo. Eu tenho um cunhado que faz isso. Ele só fala gritando. Você escuta na outra rua. É o jeito, a voz alta dele. Fala como se estivesse brigando. Mas é bem possível, a gente já pediu ele para ir no médico ver a questão da audição dele. Tem pessoas que falam alto porque é uma defesa. Elas querem mostrar uma força para se proteger de algo. Então é uma defesa. Quando você vai entendendo isso, você vai sendo mais tolerante, você vai sendo mais compreensível, mais flexível. Você falou aqui, ó, ou ficar fazendo cara de deboche. Aí é outra situação que a pessoa modelou de alguém. Pare e pense, eu não sei se aconteceu com vocês. Na infância de vocês, vocês viram sua mãe debochando do seu pai? Ou seu pai debochando da sua mãe em alguma situação? Muitas crianças aprendem com os pais, aprendem com o irmão mais velho, com o irmão mais novo. Então elas aprendem, elas modelam inconscientemente. Agora o que eu devo fazer com isso? Permitir que isso me atinja? Ou eu ter domínio das minhas emoções? Porque as emoções elas nunca vão amadurecer. Elas sempre serão bebês. O que vai amadurecer, crescer é a sua mente, a sua mentalidade. Mas as emoções não. Por isso que é importante eu saber separar o que é emoção, o que é pensamento, o que é sentimento. São coisas distintas. Emoção, pensamento, sentimento. Quando eu tenho essa habilidade de discernir as diferenças, eu consigo me posicionar diante das adversidades. Ó, Tainá está falando que eu já. A maioria das pessoas. Então, na infância, nós aprendemos muitas coisas que trazemos para a nossa vida adulta que não deveríamos trazer. Quantas vezes o pai ou a mãe disse assim: olha, se alguém tocou a campainha e disseram assim: se for para mim, diga que eu não estou. Ensinando o filho a mentir.
Quantas vezes o filho, você pode ter visto seu pai e sua mãe falando mal de alguém, de um amigo, de um pastor, de um padre, e na hora que estavam juntos, estavam se abraçando, se cumprimentando, e você olhou assim, oxe, eu vi meu pai falando mal desse cara, e agora tá assim com ele, jogando bola, brincando, rindo. É isso. É aí onde forma a falsidade na vida das pessoas. É por isso que devemos olhar com misericórdia, com tolerância, com compaixão. Ninguém nasce falso. Ninguém nasce mentiroso. Ninguém nasce corrupto. Essa época da política mesmo. Uma das coisas que eu tenho aprendido, que eu também fiz parte desse processo eleitoral, estive candidato a deputado federal, não ganhei, mas aprendi muita coisa, e aprendi com Pablo Marçal também, é que se você não tiver amor, você não consegue resistir o meio político. Ainda é um sistema muito nojento, ainda é um sistema de muita falsidade, de muita mentira, de muita hipocrisia. Mas se eu não tiver amor, entender que aquelas pessoas são vítimas também de sequelas criadas pelos próprios pais, tios, avós, professores, acontece muito isso. E aí eu passo a olhar com um olhar de compaixão e misericórdia. Então existe, assim como a Lucimar está falando aqui, existe registro sim do passado relacionado a tudo. Relacionado a tudo. Existem registros que criou o sistema de crenças, de valores. Financeiro. Ah, dinheiro é sujo, solta esse dinheiro. Não quero você pegando em dinheiro. Aí você cresce com essa crença. Não é para eu pegar dinheiro, não é para eu ter dinheiro. Porque na infância você não conseguia desassociar a sujeira física de uma sujeira conceitual, da questão da corrupção. Então você cresce com aquela ideia de sujo, algo que você não deve ter. O dinheiro, porque você era uma criança, você não sabia separar as coisas. Não gosto quando peço para fazer uma coisa e não faz. Pronto, vou lhe dar uma dica de ouro aqui. Provavelmente você está pedindo da forma errada, Tainá. Muito provavelmente. Quando você aprender a pedir da forma certa, essa pessoa que você está pedindo, ela vai fazer muito mais do que você está pedindo. E vou adiantar uma estratégia. É perguntar com humildade. Quando você pergunta com humildade, é o primeiro passo para você ter o êxito daquela pessoa fazer o que você está pedindo. Faz sentido? Se coloque no lugar de uma pessoa, dessa pessoa, quando você era criança, que seu pai ou sua mãe pedia algo de forma errada, qual era a sua reação? Não vou agora, daqui a pouco, o que é? A questão não é pedir e a outra pessoa não fazer. A questão é, eu estou pedindo da forma certa? Eu estou falando no momento certo? Existe a ação, mas existe também a ação certa e na velocidade certa. Quando eu faço perguntas e eu faço as perguntas certas e na velocidade certa, no ambiente certo, no momento certo, as coisas mudam de figura. Não tem problema, mas para finalizar eu quero que você entenda isso. Em vez de você chegar falando, pegue isso para mim,
Ainda que você fale por favor, essa palavra, ela é uma palavra de travar a pessoa. Quando você fala assim, fulano, você poderia pegar para mim, por favor, tal objeto? Seria possível para você me ajudar aqui a lavar os pratos da pia? Seria possível você me ajudar? Aí se a pessoa falar depois, não sei o que, você continua, você vai analisar se o momento foi adequado. Às vezes nossos sentimentos e ações estão ligados a vitimismo. Também acontece isso. Nós nos colocamos como vítimas, na grande maioria das vezes. Uma mãe, normalmente as mães reclamam muito dos filhos que não ajudam em casa. Não ajudam a lavar um prato, a varrer a casa. Mas por quê? Porque na grande maioria das vezes, a mãe está pedindo numa hora errada, ou está pedindo de um jeito errado. Quando você... E eu digo isso porque eu tive essa experiência. Quando eu era criança, só para você ter ideia, minha mãe, ela me agradava tanto com presentes. Minha mãe me dava a minha principal, a segunda principal comunicação, a minha linguagem do amor é presente. Eu gosto de toque físico, de abraço, de presença. Depois eu gosto de presentes. Aí vem outras, palavras de afirmação, serviço, tempo de qualidade. Isso são canais, é a linguagem do amor. Quando você usa as linguagens certas, você alcança o coração da pessoa. Minha mãe sabia fazer isso sem ter o conhecimento. Mas ela fazia sacrifício para comprar uma bicicleta que eu sonhava, uma lancha motorizada. Eu lembro de todos os presentes que eu ganhei da minha mãe. Ela fazia questão de me dar, ela fazia sacrifício. Sabe o que é que eu fazia de retribuição? Minha mãe ia dormir, eu lavava os pratos, para quando ela acordasse, já está tudo lavado. Eu, naquela época, tinha aqueles pisos vermelhos, que aí o pessoal passa a cera, né, uma cera vermelha, esperava secar e depois vinha com uma enceradeira, que tinha aquele cabo grande. Eu fazia aquilo aos 8 anos de idade. Minha mãe ia dormir, eu ia lá, passava a cera na sala, deixava secar e depois ia com a enceradeira. Quando minha mãe acordava, estava um brilho a sala. Por quê? Porque mesmo ela sem saber, ela me conquistava. A minha mãe me conquistava pelo canal, a linguagem correta de amor. Aí eu pergunto para você, você está usando a linguagem de amor correta com seu cônjuge, com seus filhos, com seus familiares, com seu colaborador? É necessário usar amor em tudo que você fizer. Sem amor, não adianta. Para Deus, sem amor, tudo que você fizer, pode jogar no lixo. Pode jogar no lixo. É necessário amor. E é necessário saber o que é amar. Falando nisso, eu vou dar uma aula agora para vocês do que é amor na essência. Ok? Eu vou pedir só um minuto, que eu vou pegar a água aqui. E eu vou ensinar o que é amor. Um dia eu parei debaixo de uma árvore e eu perguntei para Deus, Deus, me ensina. Aliás, eu perguntei a Deus assim, Deus, eu quero aprender algo mais profundo. Eu quero que o Senhor me dê uma lição de qualquer coisa que o Senhor queira me ensinar, com mais profundidade. E aí, Deus me disse assim, eu vou lhe ensinar o que é amar. Eu vou lhe ensinar o que é amar. E eu disse, ok, recebo. E eu humildemente perguntei, me ensine, Deus, o que é amar? E eu vou compartilhar com vocês agora, em profundidade, o que é amar na prática, ok? Vou pegar aqui água aqui, rapidinho.
Vamos lá, a gente já está finalizando. Pega essa chave aí. Se você multiplicar esse conhecimento, você vai ajudar muitas vidas, muitas pessoas. Eu perguntei, Deus, me ensina o que é amar na prática. A gente escuta muito isso nas igrejas, nas músicas, mas muitos andam na superficialidade, não mergulham na profundidade. E eu humildemente perguntei a Deus, Deus, me ensina mais, eu quero me aprofundar. E a primeira coisa que Deus me disse foi, amar é fazer o outro se sentir amado. E eu disse, meu Deus, quer dizer que amar é fazer a outra pessoa se sentir amada? E Deus me disse isso. Se você chegar para o seu cônjuge, para o seu filho, e fizer essa pergunta aqui, de 0 a 10, que nota você dá em relação ao meu amor por você? O quanto você se sente amado por mim? De 0 a 10. Você vai se surpreender. Provavelmente você que acha que é um pai nota 10, vai ter um 7, um 6, um 5. Alguns vão ter um 3. E aí, você vai destravar a sua consciência. Você vai perceber que não é o que você acha ao seu respeito, mas o que as pessoas acham de você. É o que elas enxergam em você, pelas suas práticas, pelas suas palavras. Lucimar está falando aqui, o amor está relacionado à felicidade do outro. Também, mas você pode amar o outro e o outro não ser feliz. Pode ocorrer isso também, ok? O fato de você amar o outro não significa que o outro vai ser feliz automaticamente. Isso é uma decisão dele, da identidade dele, de descobrir e entender quem ele é. Agora, tem o meu lado, a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é fazer com que o outro se sinta amado. E tem pessoas, tem pais principalmente, que acham que dando boa escola, boas roupas, um bom alimento, uma boa moradia, já é suficiente para o filho se sentir amado. E não é. Tem muitos filhos que trocaria tudo o que eles têm pela presença do pai, pela presença da mãe. Só para conversar, só para jogar uma bola, só para jogar um videogame, ouvir uma música. E tem muitos pais hoje que estão negligenciando isso. Isso, Tainá. Ele tem que querer esse amor. É necessário ele aceitar também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mas nem todos creram, nem todos receberam. Então receber é uma decisão também. Deus nos amou de forma... Não existe um amor maior do que o amor de Deus. E ainda assim tiveram pessoas, e vão ter pessoas que não vão receber. Acontece. Vai acontecer de um pai e de uma mãe amar o filho da forma certa, agir certo, na velocidade certa, amar da forma correta, mas mesmo assim o filho não receber. Vai acontecer isso, em alguns casos. Mas eu não posso me isentar da minha responsabilidade. É necessário que eu aprenda a amar a mim primeiro, porque como é que eu posso amar os outros se eu não me amo? Como é que eu posso amar a Deus se eu não me amo? Seria incoerência. Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Eu só posso dar para alguém algo que eu tenho. Se eu tenho amor próprio, eu posso dar amor para as pessoas. Porque o amor próprio é cuidar de si mesmo. É cuidar da sua saúde. É cuidar da sua intelectualidade. É cuidar da sua
da sua energia, é cuidar da diversão, se divertir, da sua vida sentimental, da sua alma, não guardando mágoa nem rancor de ninguém, deixando eles levarem as mazelas emocionais deles. Eu já ouvi muita coisa do meu pai, da minha mãe, e que me feriram. Nós somos humanos, mas eu decidi ressignificar. Não tem como apagar, não tem como deletar, mas eu decidi dar um sentido diferente. Por exemplo, minha mãe, no momento de raiva, quando eu era criança, que eu não prestava atenção nas tarefas da escola, minha mãe me chamava de burro. Mas você é burro. Puxava minha orelha, me dava cascudo, mas não era com maldade. Ela queria me despertar a me concentrar, a ter atenção. Só que aquela palavra, como eu era uma criança, por um período, foi uma palavra negativa, foi uma palavra que me travou. Mas através do conhecimento, eu entendi que eu não poderia acreditar naquela palavra. Porque eu não sou burro, não existe ninguém burro. Não existe ninguém burro. É uma questão de desenvolver a inteligência. E às vezes nós não temos a inteligência segundo o olhar de certa pessoa. Peguei meus traumas e transformei em amar e cuidar dos outros, para que não vivam o mesmo que eu. Só não esqueça de você. Só não esqueçam de você. Você está rindo aí, Lucimar? Está rindo que minha mãe me chamou de burro, foi? Eu agradeço a minha mãe por ter me chamado de burro, porque eu já publiquei 3 livros. Imagina aí como foi bom. Canalizei, peguei a energia, converti e canalizei. Hoje eu posso mostrar para ela que não sou burro, e ela tem muito orgulho disso. Mas foi necessário esse incentivo. Não foi da forma certa, mas eu consegui transformar em algo proveitoso. Tainá, lembre de uma coisa. Exatamente, fazem isso. Muitas mães, pais, professores travam a vida das crianças. E elas crescem emocionalmente bebês. Elas não se desenvolvem intelectualmente, emocionalmente. Certo? Mas é isso. Quando a gente decide entender que ainda que você se acha um esterco ou a fezes, né, de um animal, saiba que no processo certo você se transforma no esterco, em adubo. Você pode dar vida a flores, a árvores, mesmo que você tenha sido por muitos anos se sentido as fezes de um animal, mas no processo você se transforma em adubo. Você pode sim hoje, com o que você tem, com tudo que você passou, ser adubo na vida das pessoas, transbordar, acrescentar. Quero finalizar essa live dizendo que você é único. Você é único, você é única. Não existe ninguém na face da terra, em toda a história da humanidade, igual a você. Ninguém pode escrever o livro que tem dentro de você. Ninguém pode compor a música que tem dentro de você. Ninguém pode fazer uma poesia tão linda quanto a sua. Você é único, você é única. Mas é necessário você aceitar isso. É necessário você acreditar nisso. E como é que eu acredito nisso? Quando eu coloco para fora. A Bíblia diz assim, quando o seu coração, a boca fala do que o coração está cheio. E eu quero que nesse momento você seja cheio desse amor de Deus. Cheio ao ponto de você curar suas feridas, sarar suas dores, perdoar quem lhe causou mal, entender que elas também tiveram as dores delas. E por isso saíram ferindo outras pessoas, ferindo você. Quando você decide ser amado por Deus, nada lhe segura. Quando você decide ser amado por Deus, nada impede de você prosperar. Quando você decide ser amado por Deus,
você consegue alcançar lugares altos na sua vida. Quando você decide ser amado por Deus, você consegue influenciar os seus filhos, o seu cônjuge. Mas é necessário que você aceite isso, tome posse e prove isso para você mesmo. Mas, Robson, como é que eu vou fazer isso? Transbordando, falando para outras pessoas. Eu me superei. Eu tinha uma dor no meu coração com o meu pai e com minha mãe, mas eu me libertei. Eu lancei fora essa dor. Eu lancei fora essa mágoa. E hoje eu olho para eles com um olhar de honra. Eu decidi honrar meu pai e a minha mãe. Aceitar eles como eles são, ou como eles eram, caso eles já tenham falecido. E aí sim o amor de Deus vai preenchendo você, vai preenchendo e transborda. A sua mente será preenchida pela mente de Cristo. E aí sim você vai exalar o bom perfume de Cristo. Onde você chegar, os seus olhos vão brilhar e as pessoas vão ser impactadas pela sua postura. Você não precisa ter pós-graduação, mestrado ou doutorado. Se você tiver, ótimo. Mas se não tiver, e tiver o amor de Deus dentro de você, ninguém lhe segura. O amor de Deus é poderoso para fazer grandes coisas, sinais, prodígios e maravilhas, te levar a lugares altos, te fazer assentar entre os príncipes. Basta a graça do Senhor. Ele mesmo disse, a minha graça te basta. Sabe o que significa isso? A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você ter uma vida e vida em abundância. A superar todos os desafios, a vencer todas as aflições, a vencer através da fé. A sua vida depende desse amor de Deus. Se você sair dessa live hoje, entendendo, recebendo esse amor de Deus no seu coração, dizendo, eu sou amado, eu sou amada, eu sou muito, mas muito amado por Deus, porque Ele entregou o seu Filho por mim. Ninguém lhe segura. Nada vai impedir o seu crescimento. E aí você vai ser uma pessoa mais agradável, mais tolerante, mais amável. E as pessoas vão gostar de estar próximo de você. As pessoas vão querer estar ao seu lado, vão querer aprender com você. E as coisas começam a fluir a partir daí. Por isso que Jesus passava e a multidão acompanhava. Porque Jesus era amável. Jesus era tolerante. Jesus era manso e humilde. Vamos ser como Jesus era e é. Manso e humilde de coração. Vamos nos despir dessas máscaras. Vamos nos despir dessa intolerância política, religiosa. Vamos nos despir dos nossos achismos, das nossas certezas. Ninguém é a verdade, só Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente decide não ser o dono da verdade, nós hoje estamos menos errados do que ontem. E aí a gente vai se colocar diante das pessoas, da nossa família, com mais paciência, com mais tolerância, com mais humildade, sendo mais agradáveis. E aí sim, nós vamos ver milagres acontecendo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus faça um milagre na família, na vida profissional. Que vocês saiam daqui ativados na sua identidade. E que ao longo da sua vida, você na sua caminhada, você clarifique o seu propósito. Porque aí sim, você vai acelerar o tempo. E você vai ter resultados extraordinários. Tá bom? Então, agradeço a presença de todos. Dê uma olhadinha lá no link da minha bio. Passe essa... Eu vou deixar gravada essa live para que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Que Deus continue abençoando ricamente
Tainá, Lucimar, Simone. Obrigado pela atenção de vocês. Estarei sempre trazendo dicas de sabedoria, estratégias de comportamento para que vocês alcancem milagres e tenham resultados em uma velocidade muito maior e resultados que vocês nem imaginavam que teriam. Mas com a sabedoria do alto que Deus nos dá, nós podemos realizar proezas e fazer maravilhas no nome dele. Porque ele disse que nós faríamos obras maiores do que ele, porque ele subiu aos céus. Mas aqui na terra nós podemos, com a ajuda dele e a presença dele dentro de nós, fazermos coisas grandiosas para a glória do nome dele. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês, da família de vocês. Tamo junto, até depois do fim. Um abraço.